Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus esteja aí na sua casa, aí aonde você se encontra nessa hora, recebendo esse culto através desse canal. Nós estamos felizes de poder cultuar ao Senhor mais uma vez e saber que você está conosco. É motivo de alegria e de gratidão para todos nós. Seja bem-vindo a esse canal, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meus lindos e amados adoradores. Como eu amo estar aqui nesse lugar, com vocês. É muito bom ser igreja com vocês. Love you. Ai, como é bom, queridos, como é bom. Como é bom cultuar ao Senhor. Enquanto eu vinha para cá nessa noite, estava no carro e me lembrando, falei, Senhor, eu acho que nesses últimos 25 anos eu posso contar nos dedos das mãos as vezes que eu não pude estar cultuando ao Senhor na igreja. E aí eu comecei a me encher de alegria porque eu estava vindo para cá. E ao chegar aqui e poder encontrar esses irmãos que estavam preparando o louvor, que estavam preparando a transmissão e esse funcionamento para que nós pudéssemos estar levando esse culto aí aonde você está. O meu coração já foi cheio dessa alegria. E que você receba isso aí onde você está. Você fala, Senhor, eu estou aqui em casa, nessa noite. Mas eu sei que não muito depois desses dias, nós estaremos juntos como igreja novamente. Eu vi as mãos levantadas, eu via irmãos adorando, eu via alguns chorando, eu via de todas as formas, porque é assim que está a igreja nessa hora, unida através de um só coração. Amém, queridos? E quando eu declarei esse salmo, que é o Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5, esse texto, essa palavra, ela tem estado no meu coração de uma forma muito intensa. Bendizei ao Senhor em todo tempo, bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor. Obrigado, Senhor, nós bendizemos o teu nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E me lembrando de cada uma dessas coisas, eu falo, Senhor, como eu posso deixar de ter gratidão? O que nós merecíamos? Condenação. O que nós recebemos? Salvação em Cristo Jesus. O que nós sofremos? Ataques. Ataques o tempo todo, o inimigo tenta se levantar contra nós. E o que nós experimentamos? Livramentos. Amados, e quando nós nos atentamos a cada um desses detalhes, eu e você podemos perceber o quanto o Senhor é bom e o quanto Ele está ao nosso lado. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ali do versículo 22 ao versículo 25, diz assim a palavra do Senhor, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, bom é o Senhor, para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Amados, e a cada manhã nós podemos fazer essa oração. Desculpe. Essa declaração aonde a sua misericórdia se renova a cada manhã. E ela é a causa, ela é o motivo de nós não sermos consumidos. E quando eu faço essa oração a cada manhã e eu declaro, Senhor, obrigado, porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram. Obrigado, Senhor, porque fomos alcançados pelo teu amor.
pela graça do teu Filho, pelo favor do teu Espírito, e eu posso viver mais um dia dessa forma, dessa maneira. Amados, essa oração, ela precisa brotar dos nossos corações. Esse entendimento, ele precisa estar muito esclarecido dentro de nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mateus 5, versículo 7 ainda diz: bem-aventurados misericordiosos, nas bem-aventuranças. Hoje de manhã a pastora Marta ainda falava a esse respeito. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia. E quando eu sou misericordioso, eu estou fazendo com que essa misericórdia tenha valor na minha vida. Amados, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Quando eu e você esperamos nele, confiamos nele, andamos nele, quando fazemos que a nossa vida seja desta forma, estamos abrindo possibilidades reais para viver todas as verdades que ele tem dito ao meu e ao teu respeito. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. Não é simplesmente fogar, as misericórdias deles vão renovar amanhã de manhã novamente, então eu vou enfiar o pé na jaca, vou chutar o balde, e amanhã de manhã novamente as suas misericórdias renovam. Não brinque com isso. Ele é misericordioso, mas ele também é juiz. Ele é aquele que vai julgar. E se você ficar brincando de viver a sua vida dessa maneira, se nós brincarmos de andar dessa maneira, estamos sendo seriamente arriscados a perder o maior tesouro, que é a nossa salvação. Isso é um pano de fundo, é uma introdução de um pensamento que, em primeiro lugar, estava brotando dentro de mim. Eu quero falar de algo que não é exatamente isso, mas o Senhor trabalhou muito dentro do meu coração nesses dias, e eu não tinha como deixar de compartilhar, porque eu entendi ser da parte do Senhor, o estar falando a esse respeito, das suas misericórdias, bendizê-lo pelo que Ele é e tudo isso mais. Primeiro eu quero falar que esse mês está sendo um mês interessante. Você que está nos acompanhando, esse é o terceiro final de semana do mês de maio, e nós estamos trabalhando em combos. No primeiro fim de semana o combo foi o apóstolo Djalma e a pastora Mirna. No segundo domingo o combo foi pastora Eva e pastor Paulo. Nesse terceiro combo é a pastora Marta e eu. Se preparem para os próximos combos que teremos no mês de maio. Tem sido precioso para todos nós estarmos aqui subindo nesse altar, como pastores e pastoras nessa casa, para compartilhar a palavra de Deus. Então, fique atento para os próximos 2 domingos, que teremos mais 2 combos tremendos. Amém, queridos? Mas vemos também ali que em Tiago 2,13 ele fala: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se nós somos misericordiosos, nós estamos abrindo a porta para vencer sobre o juízo, aquilo que nós merecíamos receber como condenação, mas porque a misericórdia nos alcançou e porque nós estendemos a mão da misericórdia, nós podemos dessa maneira triunfar sobre aquilo que seria uma condenação para a minha e para a sua vida. Precisamos buscar, viver e andar nesse ambiente, para que possamos usufruir de todas essas declarações da palavra de Deus ao nosso respeito. Todas as manhãs, faça essa declaração. Todas as manhãs, eu tenho um tempo com Deus, onde essas declarações estão sempre em meus lábios. E eu posso me lembrar, e eu posso ver o filme da minha história diante dos meus olhos.
e vendo tudo aquilo que eu comecei a viver e experimentar desde esse momento, aonde eu fui alcançado pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu perdão. E eu comecei a andar diante dessas verdades, dessa retidão, e eu olho a minha história e olho para um momento na minha vida e falo: Senhor, hoje, o que eu estou vivendo hoje é fruto de uma história desde quando eu te conheci, onde eu tenho buscado andar, viver e caminhar, confiando naquilo que a tua palavra diz ao meu respeito. Quando eu creio e adiciono fé sobre a palavra de Deus, começo a andar num campo onde eu posso experimentar o sobrenatural de Deus. E esse é o campo aonde nós somos chamados a andar. Um campo de fé. Um campo de fé. Mas se desacreditar, eu fico sujeito às consequências. Por isso, o andar em fé. Por isso, o viver em fé. Fé e medo são dois assuntos que nos levam a lugares distintos. Quando andamos em fé, experimentamos sobrenatural, experimentamos respostas de Deus, experimentamos resultados em Deus, pelo nível de fé que aplicamos aquilo. Mas quando eu ando com medo, eu cancelo o poder da fé na minha vida. Quando falamos de fé, existe: eu tenho fé que eu vou conseguir. Não, você não tem que ter fé que você vai conseguir. Tem gente que fala: eu tenho fé, pastor, que eu vou ganhar na loteria. Isso não é fé. Você tem uma expectativa. E se eu fosse você, eu buscaria outra solução. Vai trabalhar, vai buscar de Deus uma direção. Se Ele tem esse projeto para você enriquecer, como o nosso apóstolo sempre diz, se você vai ganhar dinheiro, você tem 3 circunstâncias para viver e fazer em tudo aquilo que você receba. Viva com conforto, ajude pessoas e invista no reino. Se é para isso, está liberado e está abençoado. Seja um bom administrador, seja um homem de negócios, e Deus vai te prosperar. Mas fé e medo são assuntos que se entrelaçam. E muitas vezes nós vemos exatamente situações acontecendo por um exagero, por um erro na aplicação do que seria a fé. E por um outro lado, por um medo exagerado que acaba cancelando o poder da fé. Somos chamados a viver uma vida de fé em Deus. Fé na sua palavra, nos seus princípios e verdades. O tema dessa mensagem é lançando fora o medo. Lançando fora o medo. Essa forte e séria oposição da fé, chamada medo, é algo que tem roubado de uma maneira crescente a vida de pessoas, de escolhidos, de chamados, de crentes. E nós precisamos estar muito atentos para não sermos roubados naquilo que recebemos. Todos nós recebemos uma porção de fé. Quando você toma a tua decisão em Jesus, existe uma porção de fé que é lançada em nós. E essa fé, ela precisa ser desenvolvida. Você sabia que um bebê, ele tem o mesmo número de músculos que um Mr. Universo tem? Você olha aquele homem bombadão, fortão, com todos os músculos definidos, e fala: puxa, esse homem é musculoso. Só que um bebê recém-nascido, ele tem o mesmo número de músculos daquele homem forte. A diferença é que ele se aplicou para desenvolver a sua musculatura. A mesma aplicação é na fé. Nós recebemos a fé
E ao trabalharmos a fé, ao andarmos na nossa fé, pautada na palavra de Deus, pautado nas verdades de Deus, eu e você entraremos num campo aonde o sobrenatural de Deus vai começar a se abrir diante dos nossos olhos. E começaremos então a ter respostas extraordinárias. Aquilo que não vimos, aquilo que não pensamos, aquilo que não esperávamos, começará a acontecer porque estamos andando num campo de fé. O medo, ele tem paralisado pessoas e roubado delas o direito de viverem tudo o que Deus tem falado a respeito de seus filhos. Começando pelo fato do medo ter sido fruto do pecado quando Adão e Eva pecaram. A primeira vez que medo é citado na Bíblia foi exatamente nesse momento, quando Adão e Eva desobedecem e comem do fruto que não era para se comer, e Deus vem para ter um encontro com Adão, e Adão estava escondido, e aí Deus: Adão, onde você está? Estou aqui, estava escondido, e fala: por que você está escondido? Porque eu estava nu e tive medo. Foi a primeira vez que nós vimos o medo na Bíblia. E a partir daí então você vê ele se desenvolvendo, porque o medo, ele é um fruto do pecado. Ai, pastor, mas eu tenho medo. Não, eu não estou trazendo acusação para você, estou trazendo um alerta. Se o medo nasceu daí, ele é um espírito opositor, para que a minha e a sua fé possam ser desenvolvidas. O medo, ele pode e ele existe, mas ele não pode nos dominar. Eu sempre fiz essa aplicação, já falei aqui algumas vezes, eu creio. Por 12 anos na minha vida, muitos anos atrás, no século passado, eu tinha uma escola de voo livre de asa delta e ensinei muitas pessoas a voarem de asa, de paraglider. E é algo que dá medo, você chegar na beira de um penhasco, de uma montanha e falar: eu vou me lançar daqui. E o meu papel como instrutor era dar as informações, dar o treinamento, habilitar aquela pessoa a praticar. E eu sempre colocava: você não pode ser destemido, porque você, se for destemido, você pode morrer, por você não ter um limite. Mas você não pode ser dominado pelo medo. Aqueles que deixavam ser dominados pelo medo, eles não conseguiam chegar no objetivo, porque o medo impedia de eles chegarem ali. E é exatamente isso. Eu tenho que ter medo do pecado, porque eu sei que o pecado me afasta de Deus. Mas eu não posso deixar que o medo entre nas verdades daquilo que eu recebi, daquilo que Deus falou que ia fazer, daquilo que Deus está por fazer, porque o medo entrou e vem para tirar o poder da fé na minha e na sua vida. Adão tinha uma condição privilegiada, se relacionava com Deus, na viração do dia, sentava, trocava altas ideias com Ele, mas porque ele duvidou, quando comeu aquele fruto, ele duvidou daquilo que Deus havia dito para ele, e ali o medo entrou. Então nós vemos que medo e dúvida se entrelaçam. Quando a dúvida entra em cima de algo no ambiente de fé, ela começa a trabalhar com medo, e começa a vir: será que vai acontecer? Dúvida. Mas se não acontecer, o que vai ser? Medo. E começamos dessa maneira a ser roubados. Satanás tem usado esse espírito para paralisar, para frustrar, para distrair, para enfraquecer todo aquele que é nascido de novo em Jesus Cristo. Satanás tem vindo de uma forma absurda nos últimos tempos. Medo, medo, medo. Não vou conseguir, não vai dar certo. O que vai ser de mim?
Como vou fazer para sobreviver? O que será dos meus filhos? Como é que eu vou conseguir o sustento? Olha só, como é que vai ser? Medo, 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 medo. Quantas vezes nos gabinetes atendemos pessoas tomadas pelo medo, pela insegurança. Nós não estamos tirando o peso de responsabilidades que, às vezes, por não estarmos conseguindo chegar lá, mas eu estou falando de um espírito que aproveita essas circunstâncias e lança medo para te neutralizar, para te paralisar, para te tirar do foco daquilo que você e eu podemos viver e experimentar. Enfermidades que têm seu início no medo, síndrome do pânico, depressão. Não, isso, pastor, a psicologia explica, sim, mas quantos quadros desses que têm sido agravados ou que se iniciaram num processo onde o medo entrou? E é exatamente isso que nessa noite eu quero estabelecer aqui, que nós vamos lançar fora todo o medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesses dias atuais, as mídias e os noticiários são fonte que levam medo, pânico para as casas. Independente, antes de pandemia, já isso era notório, porque era morte, era isso, assassinato, é só, aí todo mundo fica em pânico, meu Deus, essa cidade, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ei, com certeza, o perigo está aí fora, mas se eu deixar o medo me dominar, eu vou ficar preso, eu vou ficar amarrado, eu não vou conseguir adiantar os passos que eu recebi em fé em Deus. Nós precisamos entender. Enquanto alguns irmãos nesses dias ficam mandando mensagem e perguntam para um, para outro, e me chega a mim, pastor, o pessoal está perguntando, quando é que nós vamos retornar os cultos, porque já diz que tal igreja já está fazendo culto com 30%, tal igreja está fazendo, tal igreja está fazendo. Nós chegamos a nos falar, os pastores, a liderança, a respeito disso, e vimos, não, tem o decreto tal, mas muda. Amados, aí vem a autoridade máxima no estado e fala e muda, e a gente fica vendido. O nosso maior desejo é retomar, mas nós precisamos ser prudentes. Na mesma semana onde isso estava sendo discutido, durante o dia, tocou a campainha aqui, só estava o nosso chefe de manutenção. Chegou aí guarda metropolitana, fiscais da prefeitura, receberam uma denúncia que nós estávamos fazendo cultos aqui. E aí ele falou, pode entrar, só estou eu fazendo manutenção. Olha só como o diabo é astuto. Mas Deus não nos deixou, porque nós falamos, vamos ver como é que vai ser essa semana, e aí a gente pode pensar nisso. E aconteceu exatamente isso. E aí, opa, obrigado Senhor. Entendemos que é para nos manter ainda nesse processo. Então nós estamos nos guardando. Mas ao mesmo tempo que alguns irmãos estão, poxa, vamos fazer. E os maiores interessados somos nós em receber vocês aqui nesse lugar. Mas existem alguns irmãos que estão nos criticando. Que estão nos criticando por estarmos fazendo o culto dessa forma. Que absurdo. E a contaminação, amados, você vai no supermercado, encontra gente. Tem gente trabalhando nos bancos, tem gente indo nas filas do banco para receber aquela ajuda, multidão. Agora aqui no ambiente de 1000 metros quadrados, com um número de pessoas que a distância está sendo preservada, álcool gel na mão, álcool gel no teto, álcool gel no chão, e máscara e tudo isso. Amados, isso nós estamos andando em fé. E estamos declarando, nós não vamos ser alcançados por esse vírus. E nós vamos cultuar da maneira que nós estamos autorizados a fazer. Não deixe esse espírito de medo entrar.
Que absurdo que vai. Daqui a pouco, amados, você está vendido. Aí como é que você vai falar? Senhor, nós temos fé. Nós cremos. E ainda dizemos, e se porventura esse troço passar, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Em nome de Jesus. E essas são as alegações. Que a grande maioria da população pode passar por isso. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é que existe um espírito de medo se movimentando nesses dias de uma forma ainda mais intensa. Ele já fazia isso, ele já tem feito isso desde o Éden. Ele tem lançado isso. Para quê? Para que você não creia, para que você perca as esperanças, para que você perca as forças, para que você deixe de crer naquilo que Ele tem dito. Amados, mas nessa noite, eu estou aqui para trazer uma declaração. Esse medo vai sair em nome de Jesus. Esse medo vai sair em nome de Jesus. Está saindo da igreja, está saindo da sua casa, está saindo na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua mãe, na vida do seu pai, em nome de Jesus. Nós não vamos ser consumidos pelo medo. Nós não seremos consumidos pelo medo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Pega o extrato bancário. Tá bom, você não vai poder com esse extrato comprar o carro 0 km que você queria. Dá para comprar uma bicicleta? É por um breve tempo. Já vai passar. Percebe? Nós precisamos ter fé. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma convicção em Deus sobre a palavra lançada na minha vida, que eu vou avançar. João 10:10 diz, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que esse texto começa dizendo, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E é o medo que está aí trabalhando isso. Através do medo, pessoas têm desanimado, pessoas têm morrido na fé. Mas ele diz na parte B do texto, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E quando falamos de abundância, você pode falar de tudo. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de unção, abundância de amizade, relacionamentos e também, se for na sua vida financeira, amém, glória a Deus por isso. Para quê? Para que você viva com conforto, para que você invista no reino e ajude pessoas. É dessa forma, é dessa maneira. Andamos em fé. Estamos aqui porque andamos em fé, tomando todos os cuidados. Vamos no supermercado, bota a máscarazinha, vai entrar, passa álcool, tomando todos os cuidados, mas estamos declarando, fazendo todas as declarações em fé, em fé. Quando nos alimentamos de fé, nós ficamos enfesados. Nós precisamos ser cheios de fé. Mas o medo, ele tem causado muitos danos. Aí eu faço uma pergunta. Você quer andar em fé ou você quer ser escravizado pelo medo? Aonde você quer andar? Em que campo você quer andar? Pastor, mas eu tenho medo porque na rua está assim. Porque, amados, a gente precisa tomar precauções. Independente de pandemia. Você não pode andar nas ruas de São Paulo, em alguns lugares, de bobeira, com os vidros abertos. Você não pode andar com a sua carteira exposta em alguns ambientes. Percebe por quê? Porque o mundo jaz do maligno. E ele está por aí. Então nós nos posicionamos, nós nos preservamos, mas nós andamos, nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória, avançando, conquistando, o reino alcançando, o reino transformando essa terra. É assim que nós nos movemos. Ora, diz a palavra de Deus em Hebreus 11:6,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o medo toma lugar, ele rouba a nossa fé. E como vamos agradar a Deus? Se nós não andarmos em fé, sem fé é impossível, a palavra diz, agradar a Deus. Então nós precisamos ser tomados de fé nessa noite. Eu declaro que você está sendo cheio, que essa fé está entrando aí na sua casa, que está entrando no ambiente onde você encontra, e que o medo está saindo, e que você começa a se lembrar nessa hora de declarações de Deus feitas ao teu respeito, e você está tomando posse novamente, está lançando fé sobre essas declarações, e você vai viver isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz, o perfeito amor lança fora o medo. Eu e você fomos amados pelo perfeito amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pego isso. Isso é fé. Ele me amou primeiro para que eu não perecesse, para que eu pudesse viver e experimentar. Eu recebo. E esse amor chamado Jesus, que nos alcançou, é nesse amor, e é esse amor em mim, é Jesus na minha e na sua vida, que vai lançar fora esse medo está tentando encontrar um lugar em você, mas nessa hora o amor de Jesus, o amor do Pai, manifesto em Jesus Cristo, está falando, medo, sai agora, em nome de Jesus. É dessa forma que eu e você precisamos crer e andar e experimentar. Hebreus no capítulo 11, nós temos ali o fundamento da fé. Você que está com a sua Bíblia em casa, abra aí ou acompanhe na tela, Hebreus capítulo 11, o versículo 1, ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. É isso que diz o texto. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Uau! Amados, eu creio na palavra de Deus. Eu creio em como Ele criou todas as coisas, através da sua palavra. Mas você estava lá? Você viu alguém fazer selfie? Eu não vi. Falou, olha, eu não vi, mas eu conheço quem estava lá. E Ele habita em mim. Aleluia! O Espírito Santo de Deus. Ele testifica que foi assim como a palavra diz. Aí no versículo 6 ele fala, ora, se a fé é isso, sem fé é impossível andar a Deus, e nós precisamos andar. E o capítulo 11, ele fala dos heróis da fé, daqueles que fizeram proezas, daqueles que andaram em fé, daqueles que experimentaram coisas tremendas, e vai falando ali de Enoque, e fala de Noé, e fala dos patriarcas, e fala de Abraão, como Abraão teve seu filho Isaque, ali quando seu corpo já estava adormecido, com 100 anos de idade. E nós vemos coisas, feitos tremendos, e ele continua falando, e ele vai declarando todas as coisas, como Moisés veio e abriu o mar vermelho, e todas aquelas ações em fé. Abraão quando sobe com Isaque para imolá-lo, mas com fé em Deus, e Deus vem e muda. Então quantas respostas, quantos resultados que aconteceram através desses homens, porque eles andaram em fé. E tudo isso está colocado aqui, para a minha fé ser acrescentada e para a sua fé. Mas olha como termina o capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11, ali no finzinho dele está escrito assim:
Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus! Significa que nós, hoje, estamos aperfeiçoando esses homens que foram verdadeiros heróis da fé. Veja que não foi tudo tão simples. Se você vai andar lá, você vai ver que foram homens que passaram pelo fio da espada, homens que foram cortados ao meio, mas também fala daqueles homens que o poder do fogo não os consumiu. Eles não apagaram o fogo, mas o poder do fogo não os consumiu. Então, quando nós olhamos para essas verdades e trazemos isso para nós, amados, isso tem que me encher, você e a mim, com fé. Eu falei, ei, eu não vou deixar que esse medo dessa situação que tem tentado entrar por aquilo que eu estou vendo, por um quadro tão terrível que está sendo pintado, de inseguranças, de incertezas, eu estou com medo, daqui a pouco você está se prendendo. Não, eu quero declarar que esse medo não vai permanecer em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que hoje você está tomando uma injeção de fé para se erguer desse lugar onde você está, para tomar as devidas precauções, mas avançar adiante, diante daquele quadro que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Amém? Aleluia, aleluia. Ele em nós, para que quando os desafios vierem, não sejamos abalados. Sim. Porque os desafios vêm. Quantos desafios nesses dias, para empresários, para tantas pessoas, quantos desafios, mas o medo não vai tomar conta de você, o medo não vai te alcançar. No meio desses desafios, você será cheio de fé, e a palavra de Deus começará a se abrir diante dos teus olhos, mas eu e você precisamos buscá-la. Não adianta dizer que nós temos fé e não temos uma base para nos lançarmos. A base é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando eu e você começamos a andar e caminhar, e quando a palavra de Deus começa a borbulhar em nós, isso é um ótimo sinal. Você vê uma situação e a palavra de Deus vem para te trazer uma convicção, para te trazer uma posição, uma postura. Ora, a palavra de Deus diz para nós: sejais astutos como a serpente e simples como as pombas. Está falando de astúcia, está falando de prudência, de simplicidade. E é assim que nós nos movemos, mas sempre nesse campo da fé. Sempre nesse campo da fé. Eles sem nós não seriam aperfeiçoados. E nós hoje, dia 17 de maio de 2020, tomando esta posição em fé, nós estamos aperfeiçoando esses irmãos que deixaram esses escritos maravilhosos. A fé deles é aperfeiçoada pela nossa postura em fé, naquilo que Deus está fazendo nesses dias. Amém? Glória a Deus. Lança fora o medo. Lança fora todo medo. Tome a tua posição em fé. E vamos em frente, de fé em fé. E para finalizar, eu queria abrir a Bíblia com você ali em Efésios, no capítulo 4. Do versículo 4 ao 6, está falando, nós temos falado, amadurecendo em unidade, temos falado em unidade. E esse texto de Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, ele está falando de uma unidade da fé. Versículo 4 do capítulo 4 de Efésios. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados
numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Essa é a unidade, um só corpo, em um Espírito, como fomos chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É nessa unidade que a minha fé, que a sua fé é aperfeiçoada, para que possamos enfrentar toda circunstância sem medo, sem deixar ser vencido pelo medo, avançando, entendendo, compreendendo, experimentando o sobrenatural, porque essa fé é um batismo, é um só corpo, é um só Espírito, é um Pai de todos, e é dentro desse campo que eu e você nos moveremos. É dessa maneira, lançando fora o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, se o medo produz tormento, isso é 1 João capítulo 4, versículo 18. Se o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo, ele impede de sermos aperfeiçoados. Então, amados, se eu e você estamos dentro desse amor, se eu e você estamos caminhando dentro deste ambiente, o amor, o medo, ele tenta entrar, mas ele é expelido para fora. Ele é lançado para fora. Deus nos amou, nos ama. E quando andamos nele, nós estamos provando o nosso amor por ele. Seu amor é aperfeiçoado e o medo não vai encontrar lugar. Porque o amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E é esse o amor que nos conduziu a esse lugar. É esse amor que eu e você temos experimentado. Nós não podemos ser displicentes com relação a tudo isso. Porque ele diz, aquele que me ama é aquele que me conhece e que guarda os meus mandamentos. Então eu preciso guardar a sua palavra. Eu preciso me posicionar sobre ela. Quando eu estou fazendo isso, eu manifesto o meu amor a ele. E quando eu estou manifestando o meu amor por ele, o amor dele está sendo intensificado em mim. Aí o medo tenta vir e ele é expelido para fora. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Amados, e aí nós poderemos trazer aquela fé. Aquela fé que foi alicerçada dentro de nós no dia em que nós tomamos uma decisão. Essa fé que já foi acrescentada de tantas palavras, de tanto tempo que você estudou, se você se preparou, e se você está começando a tua caminhada agora, eu quero desafiar você, mergulhe na palavra, mergulhe nessas verdades. Nós estamos com o SEV também nesse formato, através das aulas online, mas nós não podemos deixar de ler, de buscar, nos aprofundar, porque quanto mais profundo nós estamos, mais nós estaremos guardados desses tipos de ataque. São dias que esse medo está tomando uma proporção, aonde temos visto o desespero em vida de pessoas. Eu vi uma cena nesses dias que eu fiquei mal. Eu perdi poucos minutos vendo aquela cena, mas aquilo me entristeceu. Porque é resultado de um medo. Uma pessoa, uma mulher, estava tentando entrar num ônibus sem a máscara. Sim, a lei diz para entrar com máscara. Mas aquela mulher tentou entrar e as pessoas que estavam dentro do ônibus colocaram ela para fora, nos murros e nos pontapés. O que é isso?
O que esse mundo está fazendo e praticando. E nós somos os agentes que Deus conta para restaurar essa terra depois de todo esse processo. E lançados dentro desse ambiente de fé, aonde o amor dele por mim e o meu amor por ele manifesto, estará cancelando todo ataque do inferno, tentando colocar medo em nós. Você vai precisar se reinventar. De repente o teu trabalho nesse processo perdeu eficácia. Como é que vai ser? Amados, eu declaro o Espírito do Senhor trazendo graça, trazendo favor, e você se reinventando e fazendo coisas novas. Você não vai ser impedido de viver aquilo que Deus declarou ao teu respeito, ao meu respeito, por causa disso. São nesses momentos em que precisamos trazer a fé no ponto de bala para continuarmos nessa caminhada em nome de Jesus. Amém?